Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos aprender um conteúdo de geografia. Que conteúdo é esse? Nós vamos falar sobre os estados e as regiões do Brasil. Bom, o nosso país ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que se chama Brasília, que é a capital do nosso país, tá? Cada estado tem vários municípios e cada estado também tem a sua capital. E é de lá que é a sede do governo. A sede do governo fica na capital do estado e a sede do governo do país fica na capital do país, Brasília. Bom, Brasília, como eu já falei, é a capital do nosso país. Brasília foi projetada para ser a nossa capital. Anteriormente, nós tivemos duas capitais. Primeiro foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ficou sendo a capital do nosso país por muito tempo, até o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um presidente, foi um dos presidentes do nosso país, e ele pensou que ele achava que havia necessidade de uma nova capital, um lugar que fosse totalmente construído para isso. Então, ele junto com o arquiteto Oscar Niemeyer, eles projetaram Brasília, eles construíram essa cidade do zero, tá? Lá onde é Brasília era apenas um terreno vazio, sem nada. Então, eles levantaram essa capital e passaram a sede do governo para lá. Em Brasília fica a sede dos três poderes federais. Quais são eles? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E nela trabalham os deputados federais, os senadores, os ministros e o presidente da República. Agora, já que nós falamos desses três poderes federais, nós vamos ver o que exerce cada um. O poder legislativo elabora as leis e fiscaliza as ações do poder executivo. O poder executivo executa as leis e administra o governo. E o poder judiciário aplica essas leis. Bom, como eu havia dito no início da aula, o nosso país é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Só que como que nós sabemos onde começa um estado e onde termina ele? E onde começa outro? Nós sabemos isso a partir dos limites. O que são os limites? O limite marca a separação entre dois municípios ou estados, mas não só existem limites dentro do país, existem limites também fora. Por exemplo, marcando a separação entre dois países, tá? E esses limites, eles podem ser constituídos de elementos naturais, como rios e serras. Vou dar um exemplo para vocês. Se entre os municípios de Niterói e São Gonçalo houvesse um rio separando esses dois municípios, aquele elemento que está ali seria um elemento natural, ou seja, seria um limite natural. Só que os limites também podem ser construídos pelo ser humano. Retomando o exemplo de Niterói e São Gonçalo, se houvesse entre os dois municípios uma linha férrea ou uma estrada, aquele limite ali teria sido construído pelo ser humano. Só que também nós temos limites que são chamados de linhas imaginárias. Por quê? Porque se a gente pega um mapa e observa que no mapa ali eu tenho um estado, outro estado, e o que separa esses estados são linhas. Essas linhas, na verdade, elas não existem. Elas foram criadas para que a gente tenha noção de onde começa um município e de onde termina. Aqui na página 161, vocês irão pegar o mapa do estado onde você mora, tá? Que é o Rio de Janeiro. E ali vocês vão localizar o município onde você mora, no caso São Gonçalo. E depois vocês vão escrever aqui o que está pedindo. O que está pedindo? Está pedindo para que você localize seu município e depois coloque os municípios ou o município que está ao norte do seu município, a sul,
a leste e a oeste. Depois, vocês vão responder a pergunta do número 2, referente a esta imagem que está aqui ao lado. Agora, nós vamos ver que o nosso país ele é dividido em regiões, tá? Cada região tem estados nela, ou seja, cada estado faz parte de uma região. Então, nós temos no Brasil 5 regiões, são elas: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, tá? E o Brasil é dividido em regiões de acordo com as paisagens que são semelhantes de um estado e outro, os costumes e as atividades econômicas. Bom, nós temos aqui na região Centro-Oeste, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Nós temos aqui na região Norte os estados Tocantins, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Nós temos aqui na região Nordeste os estados Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Piauí e Pernambuco. Nós temos aqui na região Sul os estados Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por último, a região Sudeste, que nós temos Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Observe que Rio de Janeiro está aqui, ó. Ou seja, nós moramos na região Sudeste. Aqui no livro traz exemplos sobre os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Por quê? Porque, como a gente já estudou na última aula de história, quem habitava aqui a região do Brasil antes da chegada dos portugueses eram os povos indígenas, tá? E tinha aqui no Brasil aproximadamente 4,5 milhões de indígenas. Hoje nós temos aproximadamente 10 a 15% dessa quantidade, porque muitos morreram devido a doenças trazidas pelos portugueses, pelos europeus e também por conta de guerras e por causa da escravidão indígena. Então, a nossa terra foi ocupada pelos europeus e muitos deles ficaram sem ter onde morar. Hoje, a nossa Constituição, a de 1988, garante aos povos indígenas o direito à terra que tradicionalmente ocupam e a manter a organização social, os costumes, a língua, as crenças e as tradições. A Constituição Federal também estabelece que o governo federal tem o dever de demarcar suas terras e fazer com que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. Porque o território do Brasil inteiro era dos povos indígenas. Os europeus que ocuparam, que tomaram essas terras. E hoje, os povos indígenas ainda sofrem muito por conta disso. Porque muitas pessoas ainda tentam pegar as suas terras, mesmo que elas estejam demarcadas pelo governo federal, muitas pessoas ainda tentam roubar essas terras desses indígenas. E nós temos as comunidades quilombolas. Primeiro, nós temos que saber por que elas são chamadas assim. Quilombolas vem de quilombo. O que eram os quilombos? Eram grandes comunidades onde os escravizados que conseguiam fugir se estabeleciam lá. Eles criavam grandes comunidades e lá eles caçavam, eles plantavam, eles viviam juntos. Então tem muitas pessoas que são descendentes desses escravizados que continuam ao longo do tempo morando lá. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam para manter as terras e suas tradições herdadas de seus antepassados, com direito garantido pela Constituição Federal Brasileira. Ou seja, assim como os indígenas, os quilombolas têm direito àquelas terras ali.
Aqui na página 166, vocês vão fazer a seguinte questão. Pinte no mapa abaixo cada região do Brasil de acordo com as cores indicadas pela legenda. Vocês vão ver essa legenda aqui, tá? E vão ver que cada parte dela tem uma cor. Então, vocês vão pintar as regiões de acordo com essa cor. E vão responder: qual é o nome do estado onde você mora? Qual é a capital e a sigla desse estado? Em que região esse estado está localizado? E que outros estados pertencem à mesma região? Aqui na página 167, lembra que lá no início vocês vão pegar o mapa, localizar o município e ver quais municípios estão ao norte, ao sul? Agora vocês vão fazer isso com o estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente mora. Quais estados ou qual estado está ao norte do Rio de Janeiro, ao sul, a leste e a oeste? Agora, o número 3, vocês vão assinalar com um X as frases que estão corretas. E no número 4, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar se aqui no estado do Rio de Janeiro há povos indígenas ou comunidades quilombolas, tá bom? Bom, crianças, nossa aula de hoje acaba por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam bem. Beijos e tchau!